ao podcast Pelo Olhar Médico. Eu sou a Liara Bordim, estudante de medicina do primeiro período da Univale, e essa semana temos como tema a morte cefálica. Vamos entrevistar o Dr. Juliano Foleto, egresso da Univale e que fez a residência de Clínica Médica na Santa Casa de Porto Alegre e de Medicina Intensiva no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Bom, para iniciarmos essa conversa, eu gostaria de perguntar para você por que você escolheu essa especialidade tão complexa? Primeiro, pessoal, olá a todos. Tenho muita saudade da Univale, tenho saudade da minha turma, dos professores, da rotina da faculdade. E foi durante a faculdade que surgiu o interesse por fazer medicina intensiva. Mas ao final da faculdade nós tínhamos um contato maior com o ambiente hospitalar e eu gostava de muitas disciplinas, de cardiologia, nefro, neurologia. E a medicina intensiva é uma forma de unir o cuidado de todas as especialidades e direcionado para casos graves, para doentes críticos. Então foi vendo os pacientes na faculdade, a complexidade, a parte de cuidados multidisciplinares que eu me interessei originalmente pela residência. Uhum. E então, por ser você ter escolhido essa especialidade, você deve lidar muito com a morte cefálica. E então, como é feito o diagnóstico? Quais são os procedimentos que você precisa fazer? A morte cefálica realmente é um diagnóstico comum em medicina intensiva. Muitos doentes críticos que têm doenças neurológicas evoluem para a morte cefálica. Por vezes, doentes que têm doenças em outros órgãos e sistemas acabam tendo repercussões neurológicas e evoluem para tal. Então, sim, é uma situação frequente e ela faz parte do nosso dia a dia. É um tema muito complexo. A gente separa a morte cefálica em duas grandes etapas. A primeira etapa, que é a etapa do diagnóstico de morte cefálica, e a segunda etapa, que é a relação da morte cefálica com a doação de órgãos e tecidos. Uhum. Então, a morte cefálica ela é um tema assim, delicado, é basicamente determinada por legislações, é um diagnóstico muito preciso. E a nossa última legislação é do ano de 2017 e ela faz algumas determinações sobre como fazer o diagnóstico de morte cefálica. Então, as determinações, assim, algumas são muito simples, como, por exemplo, nós temos que ter um diagnóstico preciso do que levou o doente a ter morte cefálica. Ele precisa um período mínimo de observação e de cuidados no hospital. O diagnóstico tem que ser feito por médicos, por profissionais habilitados. E ele consiste basicamente em 2 exames clínicos, exames neurológicos feitos por médicos diferentes, onde basicamente nós testamos os reflexos de tronco encefálico. Nós também fizemos um teste de apneia, que também de uma forma indireta é uma forma de se testar o centro respiratório, de testar o tronco cefálico. E por último, depois dos 2 exames clínicos e o teste de apneia, nós também fazemos um exame de imagem. Esse exame de imagem ele pode ser um exame que determina fluxo cerebral, arteriografia é um bom exemplo, mas pode ser feito também Doppler transcraniano, ou um eletroencefalograma para avaliar a atividade cerebral. Dentro desse processo que envolve esses 4 momentos diferentes, nós também precisamos cumprir uma série de pré-requisitos. Manter o paciente com temperatura, com pressão adequadas, excluir causas e diagnósticos que podem atrapalhar, causar disfunção neurológica, como, por exemplo, distúrbios de eletrólitos, o sódio é uma coisa que nós temos que estar muito atentos. Então, nós temos normas bem rígidas para seguir dentro dessas 4 etapas. Existe, então, digamos assim, além desses 4 momentos, a questão da doação de órgãos e tecidos, que ela está diretamente relacionada com o diagnóstico de morte cefálica e ela tem que ser feita num momento separado. Então, basicamente, a gente abre e conclui o protocolo de morte cefálica e só depois, num segundo momento, nós podemos conversar com as famílias a respeito de doação de órgãos. A doação de órgãos ela tem aumentado muito nos últimos anos, isso é um ponto muito positivo. Por outro lado, a demanda por órgãos e tecidos também tem crescido proporcionalmente. Então, por mais que a gente acure e melhore a nossa tecnologia, a nossa captação de órgãos, ainda existem filas de espera e são pessoas, são famílias que estão esperando por esses órgãos. Então, para a gente é muito importante concluir o diagnóstico de morte cefálica também para dar
uma possibilidade de doação para essas pessoas que estão esperando. Uma coisa não implica necessariamente na outra. Alguns pacientes, por exemplo, não podem doar órgãos e tecidos, mas, por outro lado, também o nosso estado é um grande captador. Então, tem um sistema de captação que é muito, muito efetivo. E aqui na região sul também existem alguns hospitais que são referências: transplante renal, hepático, cardíaco e também pulmonar. E já que você tocou no assunto da doação de órgãos, aqui no Brasil, para você doar órgãos, a família tem que autorizar depois da morte cefálica. E qual você acha que é a importância do médico nessa conversa que tem que ter com a família depois do diagnóstico e conversa sobre a doação de órgãos em si? Tudo começa na admissão do paciente, muito antes, na verdade, do paciente receber esse diagnóstico de morte cefálica. As famílias estão passando por um momento assim de muita fragilidade, ter um ente querido adoecendo, doença grave, perspectiva de morte, e é muito importante que desde o início as equipes médicas entendam essa fragilidade das famílias, entendam a delicadeza do assunto e tratem tudo com segurança, com clareza, explicando as etapas, acolhendo os familiares. Então o diagnóstico ele começa no momento que o paciente entra no hospital. A partir daí se cria uma relação de segurança, uma relação de fidelidade entre a família e os médicos que estão envolvidos no processo, e o diálogo é uma questão fundamental, porque essas famílias vão precisar compreender tudo o que se passou, o diagnóstico inicial, o diagnóstico final, as complicações, para num segundo momento elas terem a convicção de que a doação de órgãos é um caminho que pode ajudar outras pessoas. Acho que o médico é uma figura essencial, fundamental. Ele está envolvido desde o início, por vezes mais de um médico, e o nosso ponto-chave aí é a relação médico-paciente, médico-família. A questão da credibilidade, da confiança, da segurança nas informações faz toda a diferença. E qual é o seu sentimento ao dar um diagnóstico de morte cefálica, pois não é um diagnóstico fácil? Como você se sente em relação a isso? É uma dualidade. A verdade é que frequentemente os diagnósticos de morte cefálica são feitos em pacientes que foram vítimas de trauma, pacientes neurológicos com problemas agudos, muitas vezes pessoas jovens, uma faixa etária até similar à da nossa. Então é uma dualidade. Ao mesmo tempo que nos entristece muito, é um diagnóstico definitivo, morte cefálica, é legalmente uma forma de se morrer, de se atestar um óbito. Por outro lado, também é uma forma, uma porta para a doação de órgãos e tecidos. E ao mesmo tempo que a gente vê a tristeza e sente a tristeza junto com essas famílias, a gente vê uma oportunidade de transformar essa tristeza, essa perda, num sentido para alguém que está esperando. Então essas pessoas que estão na fila de transplante cardíaco, renal, hepático, por vezes elas também adoecem com gravidade e elas também internam no ambiente de emergência, de terapia intensiva. Então nós vivemos essa dualidade com esses dois pacientes: o que se perdeu, o que faleceu e o que está esperando. Então é um sentimento misto. Ainda que um doador pode ajudar mais de um outro paciente, né? Não é só. Então, muito obrigada pela essa conversa. Eu acho que ela foi muito boa. E eu queria agradecer por você ter topado fazer essa entrevista. E eu vejo vocês semana que vem no próximo podcast pelo Olhar Médico.